Alguma vez você já se deparou com a seguinte situação: acabei de entrar em um trade e logo em seguida encerrei a posição. Na sequência, fiz isso de novo e de novo. Quando se deu conta, já havia realizado mais de 20 operações seguidas, sem de fato seguir a sua estratégia. Se a resposta foi sim, tome muito cuidado. Você pode estar passando por uma situação de overtrading. Nesse Dominando, eu vou te mostrar algumas dicas valiosas que vão te ajudar a controlar as emoções e otimizar a sua disciplina para dominar o overtrading. Então, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar recebendo os nossos conteúdos e se aperfeiçoar no mercado. E agora, vamos para a aula. Você deve estar se perguntando, afinal de contas, o que é overtrading? Fica tranquilo, que eu vou te explicar. O overtrading acontece quando a quantidade de operações realizadas é mais alta do que a habitual e não traz nenhum retorno proporcional, onde o mais comum é trazer prejuízo. E na maioria das vezes, essas operações em excesso são consequências da falta de controle emocional durante os trades. Ou seja, é quando o trader sente ansiedade ou medo e por isso perde o controle emocional e começa a fazer operações irracionais, fechando as ordens logo após abri-las, obtendo um lucro ínfimo ou perdendo dinheiro. É importante ressaltar que o trader pode sim fazer muitas operações num dia sem se enquadrar no overtrading, desde que suas decisões sejam embasadas tecnicamente, como é o caso das operações de scalping. E o overtrading pode acontecer por diversos motivos que vamos ver agora. Muitas vezes o overtrading é desencadeado pelas emoções, mas se engana quem acha que é possível frear esses sentimentos. Ainda assim, existem critérios técnicos que podem desencadear o overtrading, como por exemplo, falta de estudo e preparo antes de entrar no mercado, falta de paciência durante a execução das operações, e a falta de controle sobre as emoções, como o medo e a ganância. Agora que você já sabe o que é overtrading e os motivos que o causam, eu vou te passar algumas dicas que vão te ajudar a melhorar a sua disciplina nas operações. A primeira dica para você controlar o emocional e evitar o overtrading é utilizar a ferramenta gerenciador de risco no Profit. Uma das maiores dificuldades do trader é manter a estratégia após uma série de operações perdedoras. O gerenciador de risco serve para impedir que o trader continue entrando em operações sem uma estratégia definida, ou depois de uma série grande de operações perdedoras que podem abalar o seu psicológico. Nesse caso, a ferramenta permite efetivamente bloquear a abertura e o aumento de posição com base em diversos parâmetros personalizáveis. Dessa forma, nós evitamos negligenciar a gestão do risco e controlar a disciplina das nossas operações. Agora vamos para a tela para eu te mostrar isso na prática. Para abrirmos o gerenciador de risco, vamos acessar o menu Negociação e selecionar a ferramenta Gerenciador de Risco. E como falamos, essa é uma ferramenta aliada do trader, pois impede que o usuário continue abrindo operações após atingir alguma das condições pré-definidas. E como podemos observar, existem diversas condições disponíveis para ajudar o trader a proteger o seu patrimônio do overtrading. Por exemplo, é possível realizar o bloqueio de envio de ordens pela perda ou ganho na conta a partir de algum valor, ou até mesmo através do drawdown na conta, que impede a abertura de novas operações quando a queda do valor em relação ao seu lucro máximo for maior que o valor configurado. Isso é, o declínio do topo ao fundo do seu patrimônio a partir da operação, ou também pelo número de perdas consecutivas dos ativos. Mas a principal condição que vai evitar o overtrading de acontecer é essa aqui: alcançar o número de operações fechadas. Essa condição vai impedir a abertura de novas operações quando esse número de operações encerradas for maior que o configurado. Por exemplo, eu sei que o número máximo de trades que eu me sinto confortável em fazer no dia são em até 3 operações. E a partir disso, eu sei que eu posso começar a fugir da minha estratégia operacional e até mesmo ocorrer o fator medo ou ganância dentro do operacional. Dessa forma, eu vou ativar a condição alcançar o número de operações fechadas e vou estipular um limite máximo de 3 operações no dia. E caso eu tente abrir uma quarta operação, a plataforma irá bloquear o envio de ordens para impedir que eu fuja do meu operacional. Agora, definido o número limite de operações, vamos concluir a configuração para conferir um exemplo na prática no ativo mini índice. Percebam que nós já realizamos 2 operações iniciais no mercado, assinaladas pelas setas no gráfico,
e também pelo nosso relatório de performance na aba Operações. Estamos positivos no dia, isso é um bom sinal. E agora, nós vamos realizar a abertura da nossa terceira e última operação, porque identificamos uma nova oportunidade. Vamos inserir uma ordem de compra a mercado para abrirmos a nossa posição. E vamos colocar a nossa saída de perda atrás da média móvel e a nossa saída de ganho um pouco mais acima. E agora, reparem que a nossa terceira operação também foi bem sucedida. Nesse instante, nós já atingimos o nosso limite máximo operacional, que nos sentimos confortáveis para operar no dia. No entanto, com o limite máximo de 3 operações que definimos no gerenciador de risco, não será possível realizar a abertura de uma quarta operação na sequência, pois nós estaríamos indo contra o nosso operacional. Nesse caso, se agora nós tentarmos forçar a abertura de uma nova operação, por exemplo, uma venda a mercado, o gerenciador de risco do Profit irá bloquear a abertura dessa nova posição e irá notificar que atingimos o limite máximo de operações do dia. E esse é o poder do gerenciador de risco para impedir o overtrading. Através dele, nós conseguimos preservar o patrimônio acumulado de operações vencedoras, ou até mesmo evitar perdas maiores na conta em caso de um dia de resultados negativos, caso o trader resolva realizar mais operações do que o necessário. Essa próxima dica vai te ajudar a fortalecer o controle emocional e o fator psicológico nas operações. Vamos te apresentar a ferramenta Diário de Trades. O intuito dessa ferramenta é ter um local para registrar as suas percepções sobre o mercado. Com ela, você mantém um histórico sobre os movimentos de determinado ativo, registrando as suas observações sobre os estudos elaborados para acompanhar a evolução da sua capacidade analítica. Mas você também pode utilizar o diário de trades para manter um histórico dos sentimentos percebidos durante as operações. Isso vai te ajudar a compreender melhor quais são os momentos de maior ansiedade ou ganância, por exemplo. Agora vamos ver na prática como utilizar essa ferramenta do Profit. Para conferirmos o diário de trades, vamos acessar o menu Ferramentas, ir em Mais Ferramentas, e selecionar a ferramenta Diário de Trades. O intuito da ferramenta é ter um local para registrar as suas percepções sobre determinado ativo, em determinada data, onde as suas observações sobre os estudos elaborados serão salvas. Isso permite acompanhar a evolução da capacidade analítica do trader e também permite relatar os impactos psicológicos sentidos durante as operações. O Diário de Trades é dividido em 3 seções principais. O calendário, onde é possível selecionar a data para realizar as observações. O quadro de notas, é neste quadro que você realiza de fato as anotações das suas análises. E logo abaixo temos o gráfico, que podemos utilizar para acompanhar o movimento dos candles, que podem ser úteis para orientar os nossos estudos. E ao clicar com o botão direito sobre qualquer uma das seções, você terá 2 opções: a descrição, e deixando ela selecionada, você consegue visualizar os detalhes do ativo selecionado, ou então a opção para mudar o ativo. Nesse caso, basta digitar o nome do ativo para trocá-lo, por exemplo, Petro 4. E perceba que as informações do gráfico foram atualizadas. Por fim, na barra inferior temos 2 abas. No diário do ativo é onde realizamos as anotações cotidianas. E no diário completo, nós podemos verificar todas as anotações feitas. E novamente no quadro de notas, podemos, por exemplo, descrever o nosso dia de operações e relatar todos os pontos importantes que impactaram os nossos trades. E dessa forma, nós conseguimos manter o histórico das entradas, saídas e emoções sentidas durante um trade. Isso pode nos ajudar a evitar cometer o mesmo tipo de erro em um momento futuro. Tá gostando dessas dicas? Então essa próxima vai te ajudar a definir melhor os seus stops quando abrir uma posição, utilizando as ordens Oco. Com as ordens Oco, você consegue definir saídas automáticas de gain e loss, que vão auxiliar na gestão de risco do seu operacional. Dessa forma, você abre uma posição com o risco calculado, sabendo exatamente qual será o ganho ou prejuízo máximo da operação.
Agora, vem comigo, que eu vou te mostrar mais detalhes desse recurso. Para conferirmos as ordens OCO, devemos acessar o menu Negociação e selecionar a ferramenta Editor de Estratégias de Negociação. E será aberta a ferramenta para configurarmos as ordens OCO. E aqui nós podemos configurar as estratégias de saídas automáticas de ganho e perda que vão te ajudar a evitar entrar em operações sem ter o risco calculado. E caso uma das saídas de ganho ou perda for executada no mercado, a saída restante será automaticamente cancelada pela estratégia. Primeiramente, vamos criar uma nova estratégia, definir um nome para ela e pronto. Podemos configurar a ordem OCO no padrão TICS, valor financeiro ou percentual. Nesse caso, vamos utilizar o padrão em TICS. Em seguida, vamos definir as condições da estratégia. Por exemplo, o percentual da quantidade utilizado na estratégia e o alvo da saída de ganho e perda. Nesse caso, vamos utilizar os valores de 20 ticks para o ganho e 10 ticks para a perda. E nós também podemos definir as condições do Stop Offset e das estratégias Stop, se quisermos. Por fim, vamos concluir e partir para o exemplo. Em seguida, vamos precisar ativar a ordem OCO, selecionando ela através do campo Estratégia no nosso Chart Trading. Dessa forma. E agora, perceba que se enviarmos uma ordem, por exemplo, uma ordem de compra ao mercado, e abrirmos uma posição, a ordem OCO irá lançar as nossas saídas de ganho e perda automaticamente. Dessa forma, nós podemos saber o risco do cenário positivo ou negativo no instante que a operação é aberta. E não vamos ser pegos de surpresa por perdas maiores do que o stop loss definido para aquela operação. Perceba também que no instante que o stop loss é atingido, a saída de ganho é automaticamente cancelada pela estratégia. Isso é uma forma de proteção e evita que o trader esqueça ordens abertas, que podem ser executadas acidentalmente, caso o mercado atinja o preço de tal ordem, evitando assim operações e perdas desnecessárias. No vídeo de hoje, você aprendeu dicas importantes que vão te ajudar a fortalecer o controle emocional para evitar o overtrading. Gostou desse conteúdo? Então, comenta aqui embaixo se você já passou por uma situação semelhante. Aproveita e já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Agora, segue o fluxo e bons trades!